Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, com muita alegria e muito orgulho, muita honra, trago aqui meu amigo querido psicólogo Lucas Leandro, que vem falar de um tema muitíssimo importante que está incomodando toda a humanidade. Aliás, vou te dar boa tarde, você vai me cumprimentar de volta e eu já vou começar com uma coisa muito interessante que eu vi hoje, não sei se você viu, no LinkedIn, postada pelo Ricardo Amorim. Ele mostra um filme de um robô fazendo entregas num balcão, e o filme é acelerado, né? E de repente o robô desmorona. A notícia é essa mesmo, né? Robô desmorona depois de uma atividade muito ativa. E você vê o filme acelerado, que realmente ele não parou de trabalhar. Será que ele precisa de um cafezinho ou apenas é falta de energia? Né? Aí eu fiz esse comentário, né, na postagem, dizendo o seguinte: pois é, há muito tempo que a tecnologia nos ensina que nós temos que esperar o tempo das coisas. Antigamente os PCs tinham uma ampulheta bem significativa. Verdade. E agora é a rodinha, tudo bem. Mas tudo tem um tempo e a gente não respeita o nosso. Aí eu pus assim: será que o robô está com síndrome de burnout? Aí é para você entrar, meu amigo. Fale o seu tema maravilhoso. Ótimo, muito boa tarde você. Obrigado pelo convite novamente. Todos os envolvidos aí, todo o pessoal que também nos assiste, né? Bom, o burnout, essa definição sua foi ideal, assim, porque, veja, ele é um tipo de esgotamento. E um esgotamento ligado ao trabalho, diretamente ao trabalho. Então, na brincadeira, assim, até para um robô isso teria um tipo de funcionalidade. Se você não fez manutenção da máquina, não fez a programação direito, não está fazendo revisão daquele equipamento, vai chegar uma hora... o tempo da máquina. Exato. Não parou, por exemplo, para recarregar? Isso. Que é isso que acontece com a gente, né, Lucas? Exatamente. E aí o que acontece? Chega um momento que mesmo a máquina ela não consegue dar continuidade naquele procedimento porque chegou a estafa. E o burnout é justamente isso. Então, todas as pessoas que hoje em dia sofrem no trabalho, e essa é uma patologia bem ligada ao trabalho mesmo, tá? Isso já está dentro de todo o comitê das doenças internacionais, de todo a coletânea de doenças ali e é generalizada, oficializadas, né, Lucas? por assim dizer. No mundo generalizado, todo. No mundo todo ao mesmo tempo. Exato, exato. E é uma coisa estranha, porque a gente sempre pensou que o progresso com a tecnologia ia tirar a carga dos nossos ombros. E cada vez estamos mais acometidos de estresse, estafa, síndrome de burnout. Sim. Qual é a explicação? Então, e você vê que, inclusive, é muito interessante esses paradoxos que acontecem, né? A sociedade está avançando e a quantidade de doenças está aumentando. O burnout está ligado ao excesso de produtividade ou, às vezes, a produtividade nenhuma. Então, o que está acontecendo aí nesse meio, né? Na verdade, isso tudo brota de um grande problema de comunicação e de compreensão do sistema ou de um processo ou das próprias capacidades. Tá? Porque se um gestor, um chefe, ele comunica à sua equipe uma determinada demanda e a equipe não sabe comunicar que aquilo não está dentro das capacidades delas, ou que elas, enquanto equipe, né, a equipe ali, os funcionários daquela equipe, os colaboradores, eles não têm recursos para fazer aquilo, de alguma forma eles não vão ter a capacidade para atingir aquele resultado. E aí isso gera estresse. Então, às vezes, a equipe está com pouco trabalho, mas está com pouco por quê? Porque ela não tem recurso. E isso também gera um tipo de estresse. Então, Lucas, a sociedade está avançando. Ok, mas ao passo que se avança, às vezes falta a quantidade de insumos para uma empresa. Você sabe que na época dos grandes problemas que nós tivemos sanitários nos últimos anos, né, eu atendo pessoas diariamente de diversas áreas. Eu atendia muitas enfermeiras. E muitas enfermeiras falavam o seguinte: olha, estão falando de diversos protocolos, estão falando de diversos materiais de insumo, mas esses insumos não chegam sequer pra gente. Então chega a gente aqui falando: eu tô desesperado, a gente está numa calamidade pública, tô precisando aqui de um recurso, e o recurso não tinha.
E essas enfermeiras, inclusive os estudos de burnout começaram com os enfermeiros. Olha. Né? E esses enfermeiros estavam sofrendo porque tinham comunicado na TV, olha, você vai chegar no seu posto de saúde, vai ter tudo o que você precisa para combater esse grande problema de saúde pública que a gente está tendo. Só que quando as pessoas chegavam lá, não tinha. E aí elas tinham que ser a linha de frente entre o material, entre a cobrança do gestor, do hospital, do governo e o público que estava desesperado precisando de ajuda, precisando de solução para esse problema. Então você pensa na cabeça dessas pessoas. Não tinha trabalho ali, assim, no sentido de elas não conseguiam ter recursos para trabalhar. Então o baixo nível de trabalho por falta de recurso também gerou essa estafa, também gerou esse descarregar das capacidades humanas ali. E também a receptividade que elas tinham que aparentar para o usuário, porque o usuário não quer saber. Isso aconteceu comigo quando eu era caixa no Banco do Brasil, que o usuário chegava para o cliente chegava para receber o benefício dele do INSS e recebia menor. E ele dizia que eu tinha ficado com o dinheiro dele. Mas eu entendia, poxa, ele vai brigar com quem? Com o governo? Exato. Com o INSS? Eu sou a provedora, no caso, né? Isso. Então eu tinha que ter uma flexibilidade para fazer a pessoa entender o que estava acontecendo. Porque eu só tinha acesso ao saldo e pagava o que aparecia ali. Ela, não, mas me roubaram, você ficou com o meu dinheiro. Então eu transporto essa experiência para a enfermeira que está ali, a pessoa olha para a enfermeira e diz, pronto, estou salva, cheguei no hospital. Mas ela não tem recursos para atender. Como é que ela vai explicar isso? Como é que ela vai conseguir fazer? Para uma pessoa que está em emergência, urgência. Exato, exato. Então você vê, o burnout, para a gente deixar ele bem definido, ele é um esgotamento mental e também físico que vem, né, diretamente ligado às questões do trabalho. Seja por um excesso de produtividade cobrado, seja por uma baixa quantidade de insumos ou de recursos para realizar esse trabalho, ou seja por, de fato, uma incapacidade dessa pessoa de atingir aquela quantidade produtiva que ela precisa ter. E aí, claro, também entra às vezes problema com a equipe, problema de relacionamento humano mesmo, às vezes entra um problema de liderança que não consegue também ter mão dessa equipe, um gestor, ou do público que se está atendendo numa alta demanda e você não consegue atender por diversos motivos esse público, isso vai gerando esse esgotamento. Então essas pessoas começam a ter síndromes, problemas físicos e mentais muito relacionados, no fim das contas, à depressão. Então de fato é como se fosse uma depressão específica da área de trabalho, sabe? Aí elas, poxa, ficam desgostosas para trabalhar, baixa energia, elas acordam já assim com uma total repulsa, né? Absenteísmo acaba total. Ficando de licença médica direto. Muita licença. Você sabe que assim, são cerca de, hoje em dia, 70% do mercado de trabalho tem uma questão, pelo menos, breve de burnout, pelo menos uma possibilidade de gatilho para desenvolvimento de burnout. Porque você tem uma alta demanda em tudo quanto é setor. Você tem um estresse desde que a pessoa acorda e ela vai nesses trânsitos aqui que a gente vê, Perfeito. até ela chegar no trabalho e ter um relacionamento com o seu chefe, com a sua equipe, com seus clientes, com o seu salário e a quantidade de contas que ela tem para pagar, com as discussões normais, humanas, que a princípio era para ser uma coisa, me desentendi com um colega de trabalho. Aquilo já vira um pesar. E às vezes ela chega em casa e precisa responder uma demanda também altíssima lá. Isso vai fazendo com que essa pessoa se estresse e tenha todos esses sintomas da depressão. Inclusive, elas são tratadas como um cliente na fase depressiva mesmo. Então, a medicação, os suplementos, essas coisas todas são direcionadas bem como com um paciente de depressão, sabe? Esse esmagamento que eu sinto do sistema de trabalho, isso aí é uma coisa que eu gosto muito de refletir sobre o assunto, principalmente porque eu trabalhei 20 anos no Banco do Brasil, trabalhei mais 13 anos na Assembleia Legislativa, mais 2 anos como professora antes de entrar no Banco do Brasil e depois de aposentada mais 5 anos como professora também. Só trabalho leve. Só trabalho leve. Não, eu pensei, sou louca, né? Me aposento, sempre trabalhando com o público, porque não é fácil, né? E aí eu resolvo descansar
Dando aula. Que isso, Ai, meu Deus. isso. E para criança, que é muito. Que ela adolescentes, né, de 11 a 14 anos, que é a fase em que a pessoa mais exige, né? Exato. Porque ela não é mais criança, mas ela também não tem a maturidade do adulto, embora muitos adultos não consigam chegar na maturidade nunca, são eternos adolescentes. Então eles cobram demais, mas não gostam de ser cobrados, né? Então é difícil, mas eu dava aula de direito para eles, né? E através do direito, por meio do direito, eles conseguiram se acalmar. O que aconteceu comigo quando eu fui fazer direito, aconteceu com os meus alunos também, porque você vê no direito um caminho que você pode percorrer para botar as coisas no lugar. E quando você não tem uma tábua de salvação, é como se fosse uma tábua de salvação, você fica assim, né? Você fica afogado nos problemas e não vê saída, né? Sem dúvida. E hoje há muito, até no próprio Banco do Brasil, que na minha época não tinha isso, mas logo depois entrou para valer a meta. Você tem que cumprir meta, aí você é agressivo com o cliente porque você tem que até 4 horas da tarde você tem que cumprir aquela meta, e aí você fica lá, você não vai aplicar, é porque tá faltando tanto, sabe? Exato. Quer dizer, é uma coisa assim horrível. Tá cada um lutando pelo seu, vira um campo de batalha ali, né? É uma coisa muito desgastante, é uma coisa... enfim, para todos, né? Sim. O cliente quer ajudar, mas não está numa situação, às vezes conhece a pessoa há muito tempo, né? Porque sempre aquela pessoa que atende, enfim. A pessoa está lá desesperada porque se não cumprir a meta. No caso do Banco do Brasil é mais difícil, mas os bancos mandam embora mesmo. Sim, mandam embora, né? Enfim. E as empresas, assim, de um modo geral, mandam embora mesmo, né? Então você vê as grandes empresas, grandes mesmo, os funcionários com medo de ser mandado embora a qualquer momento. Isso, poxa, perfeito. mas ele não apresenta resultado? Apresenta. Mas ele vê, um vai embora hoje, outro amanhã. Quando que vai chegar a minha vez? É horrível isso. Esse é um outro fator, assim, preponderante para a questão do burnout. É essa inconstância de mercado, essa facilidade que as empresas têm de mandar embora e contratar, e das próprias pessoas também, né, enquanto colaboradores, de um dia para o outro querer sair para ganhar uma merreca mais no outro e tal. Exatamente. Isso vai causando uma instabilidade no mercado, e isso também contribui para o burnout, porque as pessoas elas ficam de fato nessa insegurança constante. Eu conheço empresas muito estáveis, de colaboradores muito estáveis, dos quais eu atendo, né, os quais eu atendo, e eles falam, cara, a minha empresa é estável, não manda ninguém embora, mas mesmo assim, só o fato de ter metas, por exemplo, faz com que nós fiquemos sempre, todo mês, assim, naquela pressão, naquela correria, e no entanto você vê outras pessoas, por exemplo, que são aqueles bem vendedores mesmo, que eles gostam de trabalhar em cima desse estresse, dessa pressão, dessa meta, só que o que acontece é o seguinte, o burnout ele também se constrói de uma forma muito silenciosa. Às vezes a pessoa não percebe, ela acha que ela gosta de adrenalina, que ela gosta de estresse, e quando vai ver... Viciou. Exato. E ela viciou naquele estresse e aquilo também vai causando nela uma pressão, né? Enquanto que outros, esses que são mais, tendem a fugir mais dessa questão de meta, desse estresse, muitas vezes por se fecharem demais, também podem acabar adoecendo, porque eles vão criando aquela fobia, aquele medo mesmo de tanto distanciamento de um estresse. Ou seja, no fim das contas, aquela questão do estresse equilibrado é muito necessário. É bom a gente perceber que certos tempos do nosso trabalho, certas fases, dias ou semanas vão ser mais agressivas, mais corridas mesmo, mas é importantíssimo que cada um se conheça para conseguir criar esse distanciamento de quando a coisa estiver muito agressiva e também conseguir se perceber e falar, não, eu preciso dar um pouco mais de mim na semana que tiver a coisa muito preguiçosa, muito solta, senão essa pessoa ela vai se distanciando do estresse necessário. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já.
agora, Lucas, síndrome de burnout. Falamos bastante sobre isso, mas ainda é um problema a ser resolvido ou temos a solução? Tá, ó, excelente pergunta. Assim, ó, é muito bom que hoje nós, de fato, temos solução para isso. E eu gosto desse tipo de solução para esse tipo de problema específico porque ela é uma solução de autonomia. Então, nós temos diversos profissionais preparados para atender, porque de fato desde 2019 isso já está bem presente nos nossos manuais de doenças e tal. Só que assim, além desses profissionais, cada pessoa deve de fato começar a perceber alguns fatores que estão dentro da capacidade delas e que por si só elas conseguem vencer isso aos poucos. O primeiro passo para vencer o burnout é começar a se perceber e se analisar fisicamente. Então essa pessoa precisa perceber a qualidade de sono dela, a alimentação, a capacidade dela de se exercitar fisicamente. Quanto mais ela investir nisso, os itens de qualidade de vida conhecidos, ela vai começar a ter um domínio do corpo. E aí, no domínio do corpo, ela já vai sentindo, opa, peraí, eu tenho uma certa força. Nessa força percebida, ela já consegue passar para um segundo degrau, que é o mental. No mental, ela vai começar a fazer uma breve análise se tudo aquilo que às vezes a empresa coloca, se tudo aquilo que às vezes o mercado coloca, aquela coisa que parece que nunca vai ter um outro lugar para eu ir, como nós falávamos há pouco tempo, da pessoa ficar refém das empresas ou das metas, tendo o domínio do próprio corpo, ela já vai conseguir pensar um pouquinho melhor e falar, não, peraí, eu já não estou mais tão desesperado assim, já não estou mais sofrendo tanto fisicamente assim, e eu consigo analisar e perceber que essa não é uma narrativa única assim, não só existe uma empresa no mercado, e eu não preciso sucumbir a toda e qualquer pressão do meu ambiente. Dali então ela começa a fazer um trabalho já não só no nível físico, mas no nível de comunicação. É interessante e fundamental que as pessoas aprendam a se comunicar, por isso a leitura é importante, curso de oratória, por exemplo, momentos como esse, ela assistir entrevistas e tal, para que isso vá, como no nosso último papo, vá alimentando o imaginário dela e ela perceba que ela não só tem um caminho para agir. E aí ela parte então para um nível que a gente pode brincar que é um nível de transcendência, que é assim, olha, eu não dependo mais desse pensamento amedrontado, onde tudo parece que vai me engolir, minha meta, meu chefe, o mercado, minha equipe, eu consigo determinar um pouco os meus caminhos. Não como se tudo que eu fizesse vai assim, nossa, dá super certo, mas eu consigo pelo menos não acreditar que minha única alternativa é sofrer por essa meta aqui específica. Olha, eu tento bater essa meta, eu dou o meu melhor com as minhas capacidades técnicas, minhas capacidades mentais ali como um todo, mas aquilo que não for possível eu simplesmente vou assumir. Eu não consigo fazer isso. E aí eu volto para o processo, ou eu me capacito para fazer, ou eu busco um outro caminho onde eu consiga executar melhor minhas habilidades. Então, se ela estiver fazendo tratamento, ela consegue caminhar bem. Isso que você está falando é muito interessante e eu penso no seguinte, há um tempo atrás, as pessoas eram mais agarradas no seu emprego, elas eram reféns do seu emprego, e hoje até muito acontece, da pessoa sair de um emprego e ficar desempregada, Até dizem, os coaches todos aí, procure emprego empregado. Sim. Porque existe também aquela história de que a galinha do vizinho é mais bota ovo mais amarelinho, então quando você está empregado, a empresa te interessa com você. Quando você está desempregado, ela não interessa porque você não está com ninguém. Isso. Pode ser que haja esse componente também. Mas hoje, atualmente, os jovens não têm essa paciência. Eles têm. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: quando eles não se sentem felizes num determinado emprego, seja por que motivo for, e saem, e hoje é muito difícil para as empresas segurarem os jovens. Sim. Eu pergunto a você, será que esses jovens saem porque eles já têm essa consciência que você colocou? Ou eles simplesmente estão saindo porque é uma geração que não suporta frustração? Perfeito também. Veja, o drive deles está errado. A modulação de pensamento é a seguinte: eu estou nesse trabalho, não é a única coisa que tem na minha vida e eu tenho outras alternativas, ok. Só que as pessoas estão tentando encontrar felicidade antes de trabalhar.
E aí, elas... É o prêmio antes da corrida. Exato, que é o prêmio que tá no pódio antes de correr, entende? E aí é óbvio que elas vão entrar em sofrimento, porque o trabalho, ele é naturalmente um agente estressor. Eu trabalho como psicólogo, amo o que eu faço, mas eu me estresso no meu trabalho. E é por isso que aqui está a sacada principal. E eu falo para todos os meus pacientes isso, e eles vão confirmar aí nos comentários depois, quando virem. É o seguinte, você precisa ter uma vida. O burnout existe e ele aumenta na concepção das pessoas que não têm uma vida. Então, além do seu trabalho, tem a sua vida. Às vezes as pessoas falam, Lucas, você ouve tanta coisa ruim no seu trabalho de psicólogo, será que você não fica... Eu falo, cara, eu tenho uma vida. Eu saio, eu tenho minhas filhas, eu tenho minha esposa, eu tenho meus amigos, um deles está aqui hoje, meu afilhado, eu tenho minha vida. E assim, eu vivo. E aí, aquele alívio de vida, dos lazeres, sei lá, dos prazeres da vida, eles me tiram daquele estresse profundo do trabalho. Então, se eu quiser fugir do trabalho porque eu não estou sendo feliz, porque eu estou estressado, ora, vai ser difícil parar em algum lugar. Então, a gente precisa ter essa sinceridade amorosa. Será que você tem para onde fugir? Para onde eu fugir? fugir, exatamente. Não tem, na real, né? Então, a gente tem que ter essa sinceridade amorosa também a respeito da vida de trabalho, que ela é estressante, mas ela é um objetivo muito específico ali. Eu não posso dar toda a minha vida por aquilo e, na verdade, a solução principal é ter uma vida além do trabalho. Então, acho que a solução é aquela que os gregos já tinham descoberto, né? A solução melhor é no equilíbrio. Você precisa enfrentar algumas frustrações para conseguir alguns pódios, né? Uhum. Como diz o meu neto que é atleta, a gente não consegue ganhar ganhar um pódio, ele é atleta de natação, sem muita dor física, né? Porque eles treinam demais, então dói fisicamente, né? Só que aí vem o pódio. Quer dizer, então você tem que trabalhar na sua mente esse sofrimento, né? Que é quase que planejado, faz parte do planejamento, né? E não simplesmente, mas também não se deixar ser tratado de maneira indigna, né? Claro, claro. Porque às vezes a gente vê muito, e graças a Deus já evoluímos um pouquinho em relação ao assédio moral, né? Isso. E a gente tem como exemplo os Estados Unidos, que recentemente teve um caso de assédio moral que o cara se demitiu porque ele praticou assédio moral, eu vi essa semana, e assumiu, pediu desculpa e pediu demissão, mas não foi no Brasil, né? Mas eu acho que é um exemplo, hoje a gente tem redes sociais que trazem pra gente esses exemplos, porque eu acho que e eu acho que o assédio moral tem muito a ver com o burnout. Sim, muito. Tem muito a ver, né? Então eu acho que se você suportar umas frustrações, por exemplo, demora em conseguir o que você quer, né? Mas não aceitar ser maltratado e seja praticado com você um tratamento indigno, né? Defender sua dignidade, eu acho que aí você tem o equilíbrio em que você consegue se sentir feliz, porque eu acho que felicidade não é objetivo, ela está dentro de você, é só você achar. Isso aí, está no processo. Mais ou menos, né? Perfeito, muito bom, muito bom. E assim, ó, uma analogia para ficar na cabeça do pessoal, você falou dos gregos, né? Então eu falo aqui de Aristóteles e o justo meio. Para as pessoas entenderem, cara, como é que eu não entro em burnout? Olha, veja, se você está numa rodovia, né, você precisa dirigir, sei lá, uns 80 km por hora, 100 km por hora, você ficar dirigindo a 20, você vai prejudicar o trânsito e pode se prejudicar. Perfeito. Se você, por outro lado, em vez de respeitar o limite máximo de 120, dirige a 150, né, você também pode se prejudicar e prejudicar outras pessoas. Então, entenda qual é o justo meio da sua atuação profissional e você vai estar seguro para não cair em um burnout. Querido, obrigada. Volte sempre, que aliás eu obrigo você a voltar. Voltarei, né? Com muito prazer. Porque, como eu te disse, como eu falo para todos os que vêm aqui, eu acho que o nosso papel é compartilhar conhecimento. Sim. E sempre aprender, né? Porque por mais que a gente sabe, eu dizia para os meus alunos, eu sei muito, mas não sei tudo. Então, se você fizer alguma pergunta que eu não saiba responder, nós vamos pesquisar juntos. É por aí, porque, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem certeza que nada sabe. Exato. Voltando aos gregos. Muito bom, isso é muito Obrigada, querido. Volte Obrigado. sempre, a casa é sua.
e pode trazer. Você só tem amigo Lucas, é? Tenho muitos amigos Lucas, muitos. Que coisa, Tenho você essa vê? sorte aí, eu gosto acho que isso aí é reserva de mercado, viu? Você. Gosto desse nome. Mas eu só conheci gente boa, Lucas, Que viu? ótimo, que o ótimo. médico, né? O médico, né? O apóstolo, o evangelista, Exato. né? Ele não foi apóstolo, verdade, não foi direto, porque né? os evangelhos foram escritos depois, muito depois que Isso. Jesus morreu. Mas foi um apóstolo póstumo, né? Que é o médico. Obrigada e espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos sempre tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até lá!